Ela tem que na paz do Senhor. Cumprimento todos na paz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos no canal da Igreja Pentecostal Jesus Cristo, o único pastor, a qual estamos celebrando os 10 dias de temor ao Senhor, os 10 dias de arrependimento, entre a festa da trombeta e a festa do dia do perdão. Está escrito no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 23 em diante, a qual nos ensina, os sábios nos ensina que nesses 10 dias o Senhor senta no trono e julga toda a humanidade. E na Bíblia está escrito num livro algo semelhante sobre isso. Que aconteceu nos céus algo, Aranta Lavaceia, com um personagem bíblico, que nós vamos estar falando hoje. Como que é essa festa? Como que são esses 10 dias? A Bíblia tem um livro que ele descreve isso, fala sobre isso. É um livro muito conhecido no meio do judaísmo, no meio do catolicismo e no meio dos evangelhos. É um livro que todos nós conhecemos, que é o livro de Jó. Então, o que acontece nos céus, nesses 10 dias? O que acontece nos céus? Quando nós estamos aqui, e como nós estamos vendo na televisão, guerras, terremoto, fome, nós estamos vivendo um caos aqui na Terra, quanto lá nos céus está sendo tomado providências. Nós vamos ver agora o que acontece, por causa que se a gente olhar e começar a entender o texto de Jó, você vai compreender que no texto de Jó, no livro de Jó, quando Jó estava aqui, levando a sua vida, levando Aranta Lavassura e Anta Lavaceia, a sua vida com os seus filhos, você vai ver automaticamente algo acontecendo. Se você reparar bem, a palavra de Deus nos fala que existia um homem na terra dos justos caldeus chamado Jó. Ele era um homem bom e honesto, reto e íntegro e que temia Deus. E procurava não fazer nada de errado. No início do primeiro versículo você vê isso. E você vê no versículo 5 que era um homem que temia Deus. E a palavra nos fala que os filhos de Jó se reuniam ali, faziam uma festa. A cada final de semana, os filhos de Jó se reuniam. Um tinha uma casa de um irmão, outro tinha uma casa de outro irmão. E a palavra nos fala que ele subia, né, de madrugada para apresentar o sacrifício ao Senhor. Então ele subia para apresentar o sacrifício. E quando ele apresentava o sacrifício ao Senhor ali, nos seus pensamentos, ele pensava que os filhos dele pecaram alguma coisa contra o Senhor e eles faziam o sacrifício diante de Deus para a vida dos filhos. Você vai ver que ele é um homem temente, um homem que cumpre todas as leis aqui na terra, como descreve o versículo 1 e como descreve o versículo 2. E a palavra nos fala que um certo dia chegava ali os seres espirituais, algumas introduções bíblicas está falando os filhos de Deus, e no meio dele vinha Satanás. E você vai ver que vinham seres celestiais ali, e no meio dele vinha Satanás. Então, nesse momento, começa aqui o julgamento de Deus, que seria a festa da trombeta aqui, os 10 dias. Que esses seres celestiais, eles traziam um relatório de cada uma vida diante de Deus. E uma das coisas que a gente aprende é o seguinte, que todo ser humano, quando nasce nessa terra, sempre há um anjo protegendo e sempre há espíritos malignos em volta desse ser humano que nasce. Então, nesse exato momento, tem
seres espirituais nos protegendo, que é os anjos de Deus, mas também tem seres, né, das trevas que estão nos observando, nos vendo a todo tempo. Você vai ver no versículo 7, o Aranto vai ser o diálogo entre Deus e o diálogo entre Satanás. O Senhor perguntou de onde que ele estava vindo. A palavra nos fala que Satanás respondeu de estiver dando uma volta pela terra e passear por ela. Então, o inimigo, Arantalabassura e Antalabaceia, ele passeia sobre a terra. O inimigo, ele passeia observando a vida, a humanidade, as nações. E sobre Arantalabaceia, Satanás, há um exército das trevas. Assim como Deus, há um exército de anjos acampado, assim também o nosso adversário também tem anjos das trevas, seres que ali servem a ele das trevas, que passa também o relatório Arantalabaceia dos servos de Deus. Quando a gente olha, Arantalabaceia, Deus fala, você notou meu servo Jó no mundo íntrico? E não há ninguém tão bom, honesto como ele. Ele teme e procura não fazer nada de errado. Então, ali, Satanás concorda com Deus. Satanás, neste momento, não, está certo. Mas será por interesse próprio. Então, ele responde: tudo bem, ele te obedece, ele segue as suas leis, mas por interesse próprio. A palavra de Deus nos fala: Arantalabassura e Antalabassúria, deixe então algum mal suceder a ele ou na família dele, que se você vai ver que se realmente ele vai ser fiel a ti, se realmente ele vai buscar a ti. Então, o Senhor, nesse exato momento, ele permite que Jó tirasse tudo dele, ele permite que Satanás tirasse tudo de Jó e tocasse Arantalabassura e Antalabassei todos os bens de Jó. E aqui nós vamos entender aqui. Os ensinamentos dos sábios de Israel ensina que isso aqui é os 10 dias. Os 10 dias e praticamente o último dia, que é o dia de Yom Kippur, o dia do Feretito, que é o dia do perdão, aonde Deus determina o que vai acontecer nas nações e nas nossas vidas. Então, nesse dia, Deus escreveu o que ia acontecer na vida de Jó. E a palavra de Deus nos fala, nesse mesmo capítulo, nos fala, no capítulo 1 aí, Aranta Lavacete, versículo 11 e 12, que Satanás saiu da presença do Senhor e atacou os filhos, os animais, todos os bens de Jó. Ele atacou. E a palavra nos fala que Jó não murmurou. A palavra nos fala que Jó, ali, ele não murmurou. Ele não questionou a Deus. Ele aceitou aquela punição. Lembra-se que Jó perdeu seus filhos. A maior dor é quando é a perda de um filho. E Jó passou por isso. O Jó enterrou os filhos dele. Perdeu tudo. A única coisa que não foi retirada do lado dele foi a esposa. Mas nem a casa. E a palavra de Deus nos fala que Jó não pecou contra Deus. Então, mais uma vez, o inimigo, de uma outra ocasião, veio, os seres celestiais vieram apresentar a Deus, junto no meio deles veio Satanás, a qual a palavra nos retrata que aqueles anjos foram para passar um relatório diante de Deus, que seria os 10 dias, que abriria todos os livros de todas as nações e os seres humanos. E no meio deles veio Satanás. E da mesma forma, de onde você vem? Satanás respondeu:
estive dando uma volta pela terra e passeando Arantelabacé por aqui e por aí. Algumas introduções, eu estive Arantelabacéia dando uma volta pela terra e passando por meio dela. Então, você vê que o adversário da nossa alma, ele luta contra o povo de Deus. Ele luta para aqueles que temem a Deus, para blasfemar contra Deus, para blasfemar Arantelabacéia contra o Senhor. Então, você vai ver que automaticamente aqui acontece a mesma coisa que aconteceu no capítulo 1, agora acontece no capítulo 2, e no diálogo entre Deus e o adversário, o Senhor repete as mesmas coisas. Você viu, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele teme e procura desviar do mal. E ele fala: no entretanto, você me confessou que eu deixasse a desgraça acontecer na vida de Jó, sem motivos. Presta atenção, sem motivos. Aqui você vai perceber que todas as vezes que o Senhor julga alguém, ou quando Deus escolhe para que o nome do Senhor seja glorificado, por causa que a gente vai aprender duas coisas aqui. Quando nós passamos por prova, uma situação de vício, é por nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. E é para provar se no nosso coração está diante de Deus. Se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 8, nos fala dessa forma: eu deixei você ser humilhado, eu deixei você passar fome, para saber aonde está arando a basura e o seu coração. Naquele momento, Deus estava provando para Jó, estava provando naquele momento para ele, para Satanás, que o coração de Jó estava arando a baceia no Senhor. Mas naquele momento também Deus estava dando um ensinamento para Jó. E a palavra nos fala que Satanás falou: tudo bem, ele é um homem íntegro, ele não pecou contra ti, ele não falhou contra ti, mas permite que eu toque Arantelabacéia pele por pele, Arantelabasurianta Labacéia toque na pele dele, Arantelabacéia que tudo que ele tem, Arantelabasurianta Labacéia, Arantelabacéia, ele vai blasfemar contra o Senhor. Por que ele falou isso? Se você olhar lá no Jardim do Éden, que isso está ligado lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou ali, quando Arantelabacéia chegou Satanás ali e fez Adão pecar, o que Satanás queria fazer com Jó é a mesma coisa. É a mesma coisa. O mesmo acontecimento que aconteceu com Adão, Arantelabacéia na permissão do Senhor, era que Satanás estava tentando mostrar para Deus que todos os homens são dignos de morte, pois os homens não confiam no Senhor. E quando confia no Senhor, Deus tem que dar algo em troca para eles confiar. Era isso que o Senhor, Arantelabacé, que Satanás queria mostrar para o Senhor. Porque e Adão, quando ele tinha tudo, Arantelabacé, ele estava honrando o Senhor. Mas quando ele teve uma oportunidade de pecar contra Deus, infelizmente ele pecou. E toda a humanidade pecou junto em Adão. Mas aqui em Jó, Deus estava provando para Satanás que quando um homem se entrega a Deus, a sua vida para Deus, verdadeiramente, pode cair um mundo do lado dele, mas ele vai confiar. E Jó estava começando a aprender a ter uma intimidade com Deus. E nós vamos entender isso um pouco mais para frente.
Então, automaticamente, Deus falou com Satanás, então tá, pode tocar na vida dele, Arantelabastéia, na pele dele, mas na vida dele você não vai tocar, você não vai tirar a vida dele. Você pode fazer com o corpo dele aquilo que você achar que deve ser feito. Então Deus tem uma permissão. E deixa eu te ensinar uma coisa. O adversário, como uns dos reformadores falava no passado, Arantalabacés, Deus sempre coloca uma coleira, Arantalabasuri, Antalabasuri, Antalabacéia, nos demônios, e Arantalabacéia em Satanás. Satanás é um cachorro de Deus, como falou esse Arantalabacéia, homem que pecou na reforma protestante. Deus permite Satanás ir até um certo ponto, por causa que Deus é todo poderoso. Deus é o criador dos céus e da terra, e tudo que está na terra e tudo que está no céu. Anjos todos, Deus é o criador de todas as coisas. Deus é poderoso. Arandalabassuri e Antalabacéia para fazer as coisas. E Deus permite que nós passamos por provações. Deus permite que nós passamos por situações. E nesse momento, Deus está permitindo Jó, nesses 2 anos, das festas, dos dias, que ele passa por uma provação. Mesmo que ele não tenha, e o texto está falando bem claro, mesmo que Deus não tenha esse motivo. Mas Deus está mostrando que quando o homem é fiel a Deus, ele vence os propósitos de Deus. Então você vai ver que automaticamente Arantelabacéia feia uma lepra, e nessa lepra, do alto da cabeça até nas plantas dos pés, e a lepra, naquela época, era uma doença que as pessoas odiavam, as pessoas, Arantelabasuri e Antalabacéia não ficava perto, as pessoas tinham nojo quem tinha lepra naquela época. Então você vai ver que automaticamente Satanás cumpriu esse propósito. E lembre-se, que nesse momento a esposa, Arantelabacéia, na primeira vez, o diabo tinha o poder de levar a esposa de Jó, mas ele não levou. Ele tinha esse poder que Deus deu o poder de ele tocar todos os bens de Jó. Mas lembre-se que agora, Deus, nesse momento, está permitindo o inimigo tocar apenas em Jó e mais nada. E mais nada. E assim ele fez. E automaticamente, quando ele estava ali, no auge da doença dele, coçando com um caco ali, a mulher dele aparece, tomata Arantelabacéia por espíritos malignos, e fala assim: você ainda sendo bom a este Deus? Então amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó respondeu: você está dizendo isso, uma bobagem. Ou você está louca, mulher. Se recebemos as coisas boas de Deus, por que não aceitamos as coisas mal de Deus? Assim, a pensar de tudo, Jó não pecou e nem disse uma palavra contra Deus. Ele não murmurou, ele aceitou aquele propósito. Ele aceitou aquela situação. Ele aceitou aquilo tudo. E o Arantelabacéia, Tecantalabaceia, mais que o inimigo trabalha, mais que o inimigo pode entrar no coração dos homens, mais que o inimigo pode fazer o que ele pode fazer aí nas nações, o que nós vemos, ele sempre vai fazer na permissão de Deus. Ele sempre vai fazer na permissão do Senhor. Se o Senhor deixar, ele faz. Se o Senhor não deixar, ele não faz. Lembre-se que Deus é o Criador de todas essas coisas. E nesses 10 dias, Deus está ensinando para nós que é Ele que está no controle da humanidade. Aquilo que nós vivemos em 365 dias,
Deus já determinou em um dia. Quando a nossa vida passa diante dele, ele já está escrevendo tudo o que vai acontecer, tudo que ele vai permitir de prova, de situações difíceis e de situações fáceis. Você sabe por quê, irmão? A tripulação, em Romanos capítulo 5, versículo 3, Arantelabasseia a 5, Arantelabasseia, Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, nos fala que Deus permitiu essas provas na nossa vida, a tripulação, fim na nossa vida, para produzir em nós paciência, experiência, Arantelabasseia e esperança, por causa que o amor de Deus está derramado no nosso coração. Ele está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que foi dado. Meu irmão, essa prova que nós estamos passando, essa situação que nós estamos passando, Aranta Lavaceia, Alaço Decanta, Lavassúria, é Deus nos confortando, é Deus nos mostrando, é Deus nos ensinando a ter paciência e experiência com Ele e esperança que Ele vai pôr tudo no lugar. Vai estar colocando tudo no lugar. Aranta Labacé, ele está consolando o nosso coração e falando: Aranta Labacé, não se precipite, não tome uma decisão errada, pois eu estou permitindo essa prova para que você aproxime-se de mim, que você esteja mais próximo de mim. É isso que o Senhor Jesus está falando. É isso que o Senhor está falando. Enquanto nós aprofundamos mais um pouquinho, lá em Jó, capítulo 42, versículo 5, Jó fala desta forma, confirmando em Romanos, capítulo 5. Presta atenção, confirmando Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5, que fala assim: antes eu só te conhecia, te ouvir falar. Agora eu te fecho com os meus próprios olhos. Por que que Deus permite as tribulações, as provas? Por que que Romanos, Aranta Lavassur nos fala, nos traz essa resposta? Deus está te respondendo neste momento. As provas que você passou, Aranta Lavassur, no ano passado, ou que você está passando, simplesmente para aproximar você, meu irmão, e você, minha irmã, de Deus. É para você começar a enxergar Deus na sua vida. É para você começar a enxergar Deus aonde você pisar, aonde você está. É você enxergar Deus e ver que Deus anda lado a lado contigo. É fácil ouvir Deus na internet, é fácil você ir. Preste atenção. Jó ia no templo. Jó apresentava sacrifício no templo. Jó se encontrava no templo. Jó era um homem que orava. Jó é um homem que desviava do mal, conforme o capítulo 1, versículo 1 nos fala. Conforme o capítulo 1, versículo 5 nos fala, era um homem que Aralabacé levava a palavra do Senhor a sério, mas ele conhecia o Senhor por ouvir falar. Ele conhecia o Senhor por ler nas Escrituras, mas quando ele passa por essa provação, quando ele passa por essa tormenta, ele começa a aprender de Deus, lado a lado. E o justo, na sua aflição, ele passa com Deus. E o ímpio, na sua aflição, ele passa sozinho. Jesus está do nosso lado, nos nossas lágrimas, nos nossos choros, nos nossos desesperos. Jesus sempre está cuidando de nós. Então não desanime. O Senhor está escrevendo uma história que você vai passar nesse ano. O Senhor, biblicamente, nós viramos um ano. Mas como nós vivemos na nação brasileira, nós seguimos, vamos falar, praticamente o mundo inteiro. Mas antes da virada do ano universal de todas as nações, Deus já decidiu aqui tudo que vai ocorrer com cada uma nação, com cada um povo, com cada um de nós. O Senhor já decidiu. O Senhor, no último dia, ele vai dar o veredito. No último dia, Deus vai mudar a história. No último dia, Deus vai mudar a situação. Então, o que eu falo para vocês,
neste momento, entregue sua vida para o Senhor Jesus. Entregue e busca dele experiência. Busca dele experiência. Aranta Lavassúria, que ele vai te dar experiência. Que ele vai te dar experiência. Essa palavra é esse ensinamento que eu te deixo. O que o Senhor te sentir para você, seja bom e ruim, como o Jó falou. Se você receber as coisas boas, glória a Deus, glorifique e te fite com o seu próximo. Mas se você receber tribulações, glorifique a Deus. E fala com o Senhor dessa forma: Senhor, me dá sabedoria para enfrentar. Lembra-se de Jesus na via da crucificação. Jesus não precisava morrer por nós. Jesus não precisava de entregar a vida dele por nós. Nós somos pecadores, falhos, limitados. Nós que dependemos, Ananta Labacete, do Senhor, não é o Senhor que depende de nós. Mas na via da crucificação, ele fez uma oração tão bonita que nós vamos fazer essa oração. Na via da crucificação, ele falou dessa forma. Quando ele foi lá, a primeira vez, pediu que os discípulos orassem para ele. Junto com ele, ele encontrou dormindo. Pedro falou que era com ele naquele dia, mas naquele momento ele estava dormindo de cansaço. E a palavra de Deus nos fala que ele foi a primeira, encontrou eles dormindo, encontrou a segunda. Ele repreendeu Pedro, não pudesse nem vigiar comigo. E todas as vezes que ele se separava dos discípulos para estar orando, é a oração que nós vamos fazer. Ele orava ao Pai dessa forma: Deus, Pai, que o Senhor nosso Pai, Pai, me afaste de mim esse cálice, mas todavia deixa feita a tua vontade. Então, nesse momento, nós vemos e aprendemos que tem situações da nossa vida que nós não queremos enfrentar, mas Deus colocou para a gente enfrentar ela. A gente ora, a gente pede para aquilo não acontecer. Mas se é da vontade de Deus para que nós viemos aprender a enxergar o Senhor na nossa vida, Ele vai permitir. Ele vai permitir. Então, temos que aceitar o melhor de Deus e o pior. Por causa que todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que nós achamos que o mundo está perdido, mesmo que a gente ache que a humanidade está perdida, Deus sempre, Jesus sempre esteve no controle de todas as coisas. Sempre teve. Portanto, que ele teve estar no controle de todas essas coisas, que a palavra de Deus me afirma, as escrituras me afirmam, e tudo que está escrito nas escrituras tenha acontecido em todos os momentos. Tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo, para você ver que Deus está no controle de todas as coisas. E nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. Pois Ele é o único que pode nos salvar do fogo do inferno. Ele é o único que pode nos salvar da vergonha eterna e levar-nos na vida eterna, na honra, Arantolabacé, na honra, a honra, Aragaçupe, Arantolabacé eterna. Arrepende-se, volte para Deus, volte para Jesus, ainda há tempo, ainda há tempo. Então vamos orar no nome do Senhor Jesus. E peço para você, se você puder, Arantolabacé nos auxiliar na obra. Arantolabassuri, Arantolabacé ser um parceiro ministerial desse ministério. Tá aí as informações. Arantolabassuri, e na descrição também tem as informações como você pode estar ajudando. Arantolabacé, você pode estar ajudando, compartilhando esse vídeo. Arantolabacé, se inscrevendo no canal, passando esse link para outras pessoas. Que Deus vai te retribuir grandiosamente. Grandiosamente Deus vai te retribuir. Eu agradeço para você estar ajudando o canal do ministério. Agradeço você
por estar chutando Arantelabastéia no nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração de fé, existente. Deus, bendito e glorificado és tu, Senhor, e tenha cuidado da nossa vida, pois o Senhor, nosso pastor, Arantelabastéia, nós somos as tuas ovelhas, Pai. Deus, o Senhor cuida e sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes nós não compreendemos o que é melhor para nós. Muitas vezes nós não compreendemos, Aranta Labassura, e queremos levar tudo do nosso jeito, Pai, da nossa forma. E a Senhor, Pai, nos mostra, Pai, talvez da vida de Jó. Jó não estava sabendo o que estava acontecendo no céu. Jó não estava sabendo quais as decisões que estavam sendo tomadas naquele dia. Mas ele sabia que era o Senhor que estava tomando essas decisões. Jó era um homem temente ao Senhor, ó Pai. Um homem que desviava do mal. Um homem, ó Pai, te canta labassurianta labacé, que buscava o Senhor. Que intercedia para a família e orava para a família, Pai. Mas ele não tinha uma intimidade grandiosa. É nas tribulações e nas dores da vida. É que o Senhor, ó Pai, nos abraça. É nesse momento que o Senhor nos ensina que o Senhor é que cuida de nós. É nesse momento que o Senhor nos ensina que quando nós saímos do saprisco, quando nós saímos da aranta labassurianta, labacéia, da sua presença que nós machucamos, nós vemos que nós dependemos do Senhor. E dependemos de todas as coisas do Senhor. Mesmo sem entender, ó Pai, nós acreditamos no Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus. Nos perdoe todas as vezes que nós fraquejamos. Nos perdoe todas as vezes que nós murmuramos. Nos perdoe todas as vezes que nós queremos voltar para trás. Que o Senhor venha nos perdoar, Jesus. Que o Senhor venha nos perdoar grandiosamente. Pois o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por todas as coisas. E obrigado para cada um que está vendo esse vídeo, ó Pai. Que o Senhor honra, que o Senhor responde às orações dos seus filhos. Que o Senhor cuide dos seus filhos. Que o Senhor dá livramento. E eu oro, Senhor, que o Senhor mande chuva sobre a terra. Pai, para refrescar, ó Pai. Arantelabasseia, Pai, as pessoas que se encontram acamadas. As pessoas que se encontram, Arantelabasuri e Arantelabasseia no leito, em uma cadeira de roda. Pessoas que têm pente. Pai, que o Senhor manda o refrigério para essas pessoas e para nós. Visita os asilos, os presídios, os hospitais, as ruas, ó Pai. E num tempo de chuva, que o Senhor seja, ó Pai, te canta lavacei a proteção deles, ó Pai. Deus, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço por todas essas coisas. Obrigado. Tenho visita neste momento pessoas que estão passando, Pai, que perdeu seus entes queridos, como o Jó perdeu, ó Pai. A Randa Labassurianta perdeu aqui na terra. Pois, ó Pai, todas as pessoas são do Senhor. Somos nós que desistimos, somos nós que desistimos. Arantalabaceia, Arantalabaço decanta. São nós que desse Arantalabaceia decanta, Rabanturianta, Labaço decanta. Aramanais, tu és santo, soberano, Pai. São nós que tomamos a decisão, ó Pai, de qual caminho que vamos tomar. Mesmo tomamos caminhos errados, o Senhor cuida de nós. É a tua palavra que fala. E mesmo que nós permanecemos infiel, o Senhor é fiel conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado. Seca cada lágrima nesse momento. Seca cada lágrima, Pai. Essa noite traiçoeira. Aranta Lavacé, não fale da sombra da morte, ó Pai, que muitos estão passando. Tem livramento. Pai, e que pessoas que vão ser recolhidas, ó Pai, que antes delas ser recolhidas, que o Senhor permite que aceite o seu único filho, ó Pai. Aranta Labassúria nos corações, ó Pai.
que eles herdam a vida eterna. Senhor, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço. O Senhor vai atender cada uma dessas súplicas em orações, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, agradeço vocês no nome do Senhor Jesus. Agradeço o Senhor por esse canal, e essa oportunidade de estar ministrando a palavra. E que você venha participar dos próximos vídeos aí no nome do Senhor Jesus, dos próximos ensinamentos aí no nome do Senhor Jesus. E muito obrigado por estar participando. Muito obrigado por estar compartilhando. E vocês que estão ajudando o ministério financeiramente, a Aranta Lapaceia, que o Senhor venha abençoando as suas ajudas, o alimento que está sendo abençoado, pessoas que estão abençoando com alimentos, que o Senhor retribui grandiosamente todo esse trabalho social da Igreja Jesus Cristo Único, Pastor Cruz. E você que está compartilhando os vídeos também, que o Senhor, Aranta Labaceia, recompensa você 100 vezes mais. 100 vezes mais. Obrigado por compartilhar e obrigado por ajudar o ministério. No nome do Senhor Jesus, amém. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.